Polêmica. O Senado aprovou a chamada Lei da Palmada, que proíbe castigos físicos para crianças. Mas a proposta ainda depende da aprovação da presidente Dilma Rousseff. E para falar sobre este e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia a especialista em área de família, criança e adolescente, a advogada Rosarinha Bastos. Boa tarde. Boa tarde. Depois que a presidente Dilma sancionar esse projeto que ficou conhecido como Lei da Palmada, vai poder a palmada ou não pode a palmada? Vamos deixar bem claro que, primeiro, não é uma invenção do Brasil, tá? É uma tendência nacional ratificada pela Convenção do Direito das Crianças das Nações Unidas. E todos os países que são signatários de tratados internacionais de direitos humanos têm a obrigação de legislar in loco, né? Então, a lei, se você não vai encontrar em nenhum parágrafo da lei o vocábulo palmadas, você vai encontrar castigos corporais e tratamentos cruéis e degradantes. Quer dizer, violência. Violência. Criança que apanha demais, com castigos ferozes, que quebram, que mutilam, crianças queimadas, crianças com crânio rachado, porque o pai ou a mãe irado, ou sob efeito de álcool ou de droga, castigou aquela criança no sentido nato da palavra, de castigo mesmo, entendeu? E a questão da perda do direito do poder familiar, em virtude desses castigos imoderados, já vem desde o Código Civil de 1916, passando por 2002. Então não se trata, eu não me canso de falar, temos artigo na área tentando explicar de uma forma bem clara que a lei não fala em palmadas, ela fala em castigos físicos e tratamentos cruéis e degradantes, tanto do ponto de vista físico como psicológico, porque quando você passa seu filho por um vexame, por um tratamento indevido na frente das pessoas, criança também tem psicológico, adolescente também tem, então você já maltrata todo o seu psique. E nesse sentido, nossos colegas da área da psicologia, psicopedagogia, diz que deixa assim, traumas indeléveis nas crianças e nos adolescentes. Mas, infelizmente, apelidaram a lei de Lei das Palmadas e ficou, mas eu não me canso de falar, não me canso de divulgar que não tem nada de palmadas. Tratamentos físicos e corporais e tratamentos cruéis e degradantes. E talvez seja por isso que alguns pais acabam criando uma certa rejeição em torno da lei, porque ficou como lei... Por desconhecimento. Exatamente. Seria interessante que todos pegassem a lei e lessem, porque ela é clara, não precisa ser advogado para interpretá-la, entendeu? E entendo que nossos colegas da área psicossocial também têm muita condição de estar falando a respeito, porque eles sabem as consequências desses tratamentos na vida de uma criança e de um adolescente, né? Então, seria muito interessante que lessem com cuidado. E a lei vem, assim, corroborar sobremaneira com o Estatuto. Inseriu o artigo 17A, 17B no Estatuto, modificou o artigo 70 do Estatuto e o parágrafo único do 130 também foi modificado. Porque todos os pais que incidem, vamos dizer assim, nesse delito, nesse crime contra a sua criança ou seu adolescente, ou o próprio cuidador, porque a lei não abrange só o pai e a mãe. Qualquer pessoa que cuide dessa criança e desse adolescente, que cometa esse ato, está passivo de ser punido pela lei. E a lei traz como obrigação do governo inserir esses pais ou essas pessoas que tratam essas crianças assim em programas de reabilitação, seja do convívio social, seja por problema de tóxico ou de bebida alcoólica. Para mim, que estou na área há muitos anos, sou militante, não costumo analisar muito claramente para não ser injusta nas minhas colocações. Eu não vejo como uma lei que venha de encontro à educação dos pais para com seus filhos em família. Muito ao contrário. Vem para sensibilizar, para educar e criar de uma forma mais coerente. Da criança para o adolescente, mas continuamos na polêmica. A maioridade penal deve ser aos 16 anos, na opinião da senhora? Eu sou totalmente contra. E tem fundamento. Tem um artigo sobre o assunto também, falando o porquê que eu sou contra. Eu entendo que... Qual o principal motivo que a senhora é contra? O principal motivo é porque os nossos adolescentes que estão em conflito com a lei, eles reincidem.
Mas por que eles reincidem? Porque nenhum Estado brasileiro implementa na sua internação o Sistema Nacional Socioeducativo, que é o SINASE. Eles costumam jogar as crianças, os adolescentes em algum lugar. Ao invés de resgatá-los para o convívio familiar e comunitário, que é um direito deles, artigo 16 do Estatuto. Ao contrário, entendeu? O que eles vivem nas internações é pior do que o que eles cometem aqui fora. Então, assim, eu costumo dizer sempre... Sempre surgem denúncias de maus tratos. Exato, com crianças, com adolescentes também. Já é outra... Inclusive aqui em Cuiabá. Muito, mas aí já é os maus tratos, se trata de violência intrafamiliar, doméstica ou nas instituições que acolhem nossas crianças e adolescentes. Isso é genérico. Obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Às ordens, sempre às ordens.